Olá! Nessa aula de estomatologia, vamos estudar lesões pigmentadas. Eu sou o professor Antônio Canetieri. Primeira lesão que nós vamos ver, que na verdade não é bem lesão, denomina-se pigmentação melânica fisiológica. São máculas, né? Manchas castanhas ou mais enegrecidas, muito comum na gengiva inserida vestibular de indivíduos melanodermas. Normalmente são simétricas e persistentes. Então a gente vê essa coloração da gengiva, né? É uma gengiva normal, conforme a etnia da pessoa. Aquela descrição da cor da gengiva como rosa pálido, essa descrição é de livro europeu. A população brasileira, a gengiva não necessariamente será rosa pálida. Então, essa gengiva castanhada, essa gengiva enegrecida, está relacionada muitas vezes com a cor da pele da pessoa, porque isso é melanina, né? Como nós estamos falando de lesões pigmentadas, o principal pigmento relacionado com, com o surgimento dessa coloração é a melanina. Então, na verdade, isso não é uma lesão. Isso é a gengiva da pessoa dentro de todos os aspectos da normalidade. Agora sim nós teremos uma lesão chamada melanose focal ou mácula melanótica oral, né? O próprio nome já fala, é uma mácula, é uma mancha pelo acúmulo de melanina na mucosa oral e ela é focal, ela é única. Pode acontecer em qualquer idade, mas normalmente a partir dos 30 anos e é mais comum na mulher, né? O sítio que mais ocorre é no vermelhão do lábio inferior, mas pode acontecer também na mucosa jugal, na gengiva e no palato, tá? Então é uma mácula plana, castanha, marrom escurecida, marrom escura, o formato é redondo ou oval. Então aqui você tem a presença da melanose focal ou da mácula melanótica oral. Importante é o tamanho, tá? É uma lesão, é uma mancha que não vai ter alteração de superfície, então ela será sempre plana e o tamanho é até 7 milímetros. Se for feita a biópsia, vai perceber que existe melanina acumulada no epitélio, é por isso que justifica o surgimento da lesão, por isso que é uma lesão pigmentada que não sofre transformação maligna. Então aqui seria a simulação do histológico, né? Essa mácula melanótica oral, você tem naquele local da mancha uma síntese aumentada de melanina. Existem agora outras lesões relacionadas com manchas, mas essas manchas são múltiplas e são síndromes. A primeira que a gente vai abordar é a síndrome de Peutz-Jeghers. Ela é caracterizada por lesões que são semelhantes a sardas, não são sardas, são semelhantes a sardas. Nas palmas, nas mãos, na pele peribucal, no vermelhão do lábio e também pode acontecer na mucosa, em toda a mucosa bucal. Essa síndrome é importante o diagnóstico, porque essa pessoa é uma síndrome associada, essa pessoa tem polipose intestinal. Então, a síndrome de Peutz-Jeghers é marcada por essas manchas semelhantes a sardas, chama atenção aí pelo fato de ser na pele, peribucal e na mucosa bucal, aí teria a participação do dentista, mas a grande importância dela é a presença de pólipos no intestino, e esses pólipos podem sofrer transformação maligna. Então, isso é a importância do diagnóstico e o encaminhamento para o médico para poder tratar desses pólipos. Uma outra doença relacionada com manchas múltiplas na boca é a doença de Addison ou a hipoadrenocorticismo. Existe aí um problema, pode ser por hipofunção, alguma transformação, alguma neoplasia na adrenal, na região cortical da adrenal, e ela para de produzir os seus hormônios.
Em resposta, o corpo, a hipófise, produz mais o ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico. O ACTH, ele age melanócito, então vai provocar o aumento da produção de melanina. Então vão surgir nas mucosas, aqui no caso da mucosa oral, essas manchas. Então lembrando que a pessoa não tinha isso antes, isso começa a surgir depois do problema da hipofunção do córtex da adrenal. E aqui a gengiva começa a ter aquele aspecto da melanose, daquela pigmentação melânica fisiológica, e a pessoa não tinha a gengiva dessa maneira antes, tão pigmentada, certo? Voltando então às lesões mais comuns, nós temos a melanose do fumante, que pode acontecer em fumantes inveterados. É extremamente interessante que é um efeito da melanina protegendo a mucosa da nicotina. A nicotina é tão tóxica que o corpo produz a melanina como se fosse assim um anteparo de defesa. É muito comum nas áreas que vão sofrer esse efeito do fumo, do tabaco, né? Então na gengiva vestibular anterior, que é o mais comum, mas também pode acontecer na comissura labial, na mucosa jugal e no palato. A literatura relata que é mais comum no gênero no feminino e desaparece com a entorpção, com o fim do vício do cigarro, do fumo do tabaco. Então, segundo os autores, essas manchas estariam relacionadas com o vício, com o hábito nocivo do tabagismo. Então, melanose do fumante. Quinta lesão, tatuagem por amálgama. Tem esse nome diferente de tatuagem, mas tem que imaginar que de alguma maneira o amálgama, né, que é a restauração de amálgama, o material amálgama, foi implantado, foi introduzido na mucosa oral. E ele vai gerar então uma mancha, por isso que foi chamado de tatuagem. Essa mancha pode ter cor variável, preta, azul, cinza, muito variável o aspecto, pode ter borda definida, pode ter borda difusa e normalmente está relacionado com áreas próximas ao dente que estava restaurado com amálgama. Então é gengiva, mucosa alveolar e mucosa jugal. Normalmente é única. Um ponto importante do diagnóstico, que além de ser diagnóstico clínico, a gente pode fazer o exame radiográfico, pode fazer um raio-x da mucosa, tomando cuidado de centralizar o filme colocar o filme de uma maneira que a lesão fique centralizada e fazer uma revelação e uma fixação do filme radiográfico com bastante detalhe para a gente poder comparar a radiografia, a imagem radiográfica com a presença da mancha na boca, porque você sabe que o amálgama ele gera a imagem radiopaca. Então a gente pode simplesmente, se existir a detecção desse material radiopaco que foi inserido na mucosa, na radiografia, a gente fecha o diagnóstico de tatuagem por amálgama. Mas presta atenção que nem sempre não assim, para fechar o diagnóstico, não é obrigatório que tenha essa imagem no raio-x. Então, muitas vezes tem uma mancha que a gente suspeita que é tatuagem por amálgama, mas às vezes não gera imagem radiográfica. Então, pode-se fazer biópsia se estiver na dúvida. Tá? Então, aqui seria, né, a inserção, a inoculação do amálgama na mucosa, e isso mais para frente, clinicamente, vai gerar uma mancha. Né? Então, lembrando que não é esse pigmento aí, ele é chamado de exógeno. A melanina é um pigmento endógeno. O amálgama dental seria uma pigmentação exógena, que foi provocada por um agente que foi introduzido na mucosa. Então, aqui nós temos uma mancha nessa área dêntula e na radiografia a gente verifica essa grande quantidade de amálgama no local. Então, vamos imaginar que na hora da extração, a restauração de amálgama quebrou, caiu dentro do alvéolo e ali ficou. Então, gerou essa mancha. Tá? Então, aqui a gente fecha o diagnóstico de tatuagem por amálgama. Não é necessário nenhuma intervenção cirúrgica para remover esse amálgama da mucosa. Aqui do Neville, então a pessoa, logo após o feitio da restauração de amálgama, ela passou o fio dental aqui e introduziu a amálgama na gengiva.
que imagina que ela estava anestesiada, então ela forçou bastante o amálgama na gente e continuou introduzindo o amálgama nos próximos espaços interdentais. Muito comum, nevo. Eu posso falar nevo, nevus, ou nevo melanocítico. Então, se eu simplesmente falar nevo, não falo nenhum adjetivo, a gente pensa no nevo melanocítico. Ele é uma mancha que está relacionada com a proliferação benigna de células névicas, que são células primas dos melanócitos. Popularmente são as pintas. Então, são lesões benignas. Normalmente na infância, elas iniciam, mas como indivíduos brancos, acima de 35 anos e mais em mulheres. Isso na pele, tá? Dentro da boca, no nevo intraoral. São mais incomuns quando ocorrem, guardem esse local, em palato e gengiva. Então, no início é uma mácula e tem uma tendência, não é que nem a melanose focal que fica eternamente lisa, plana. Essa mácula tem uma tendência a sofrer uma leve elevação, a se transformar em uma pápula. E com o tempo vai perdendo a pigmentação. Isso pode acontecer tanto na pele como dentro da boca. Tome cuidado com esses nevos, que se eles mudarem de aparência, aumentar o crescimento, tiver alteração de cor, eles podem sofrer transformação maligna. Então, tanto o nevo da pele como o nevo da pele, nevo da boca. Histologicamente, existe essa classificação que para o clínico não interessa, isso aqui pode vir na biópsia, no laudo da biópsia, que é o nevo juncional composto ou intramucoso. Né? Quando que o nevo é juncional? Quando essas células névicas estão dentro do epitélio. Nevo composto, quando essas ilhotas de células névicas estão no epitélio e no tecido conjuntivo abaixo do epitélio. Aqui é o nevo juncional. Então, aqui estão as células névicas que produzem a melanina e vão originar a mancha. Quando é intradérmico, no caso não é intradérmico, né? Intradérmico se for pele, se for boca é intramucoso. As células névicas estão todas no tecido conjuntivo. Então aqui nós temos já um nevo sofrendo uma transformação não relacionado a maligno, nada disso. É uma transformação em relação ao seu aspecto, né? De que era uma mancha, está se tornando uma pápula que está perdendo a cor. Aqui ainda na região do lábio, né? Na pele pode até adquirir com o tempo pelo. Aqui está fazendo uma manobra da semiotécnica interessante, que é a vitropressão. Então, com uma lâmina, a gente pressiona essa lesão pigmentada e a gente vai enxergar através do vidro, né? Então, por isso que é uma diascopia ou vitropressão. Perceba que ocorre isquemia da mucosa, da pele ao redor, mas a mancha não. Então, isso mostra para a gente que a mancha é pigmentada, não é vaso sanguíneo. Então, confirma o diagnóstico de nevo, né? Na verdade, fala que a lesão é pigmentada. Se essa lesão desaparecesse, a coloração dela não seria uma lesão pigmentada, seria uma lesão vascular. Finalizando com uma neoplasia maligna terrível, que é o melanoma. Né? Uma neoplasia maligna de origem melanocítica. É o terceiro câncer de pele mais comum em brancos, está relacionado com os fatores hereditários e com a radiação ultravioleta. Em relação ao melanoma, para diferenciar de nevo, existe o ABCD do melanoma. Melanoma A são lesões assimétricas. Se você tentasse dividir essa lesão pela metade, você não teria duas imagens simétricas. B, borda irregular. C, mudança de cor. Você vai ver um nevo, você vai ver aquela melanose focal, são manchas que a coloração é homogênea, é toda castanha, é toda enegrecida. Veja aqui, por exemplo, né, você não consegue nessa mancha, ela é assimétrica. Se você tentar dividir aqui, não tem duas imagens semelhantes. Borda irregular, a borda termina aqui ou ela termina aqui? Né? Aqui a borda você consegue
delimitar, mas aqui, isso aqui faz parte da lesão também? E outra coisa importante que eu quero mostrar aqui é a mudança de cor. Como existe essa coloração heterogênea. Tem áreas mais escuras e áreas mais claras, áreas despigmentadas. Então, isso aqui é importante, é um indício do melanoma. E o diâmetro maior que 6 milímetros. Nós podemos falar também a letra E, de evolução, que é uma lesão que aumenta de tamanho e vai aumentar o seu e vai acontecer a mudança do seu aspecto, né? Tanto em relação à cor quanto em relação à simetria, certo? Isso então diferencia nevo de melanoma. Na boca, o melanoma oral é muito raro, né? Se acontecer, indivíduos mais velhos, sexta e sétima décadas, interessante a localização, palato e gengiva, que é a mesma localização do nevo. E é uma lesão que tende a crescer, né? Então, são máculas escuras, assimétricas, com bordas irregulares, nós já vimos, coloração variável. No momento, no início existe um crescimento lateral, em extensão, e depois vertical, em profundidade, originando então massas escuras, exofíticas, que podem ter ou não ulceração. Então, tomar cuidado com essas lesões, com essas manchas que têm crescimento contínuo e alteração no seu aspecto visual. Então, aqui, se você pensar no ABCD do melanoma, essa lesão preenche todos aqueles aspectos. Tratamento, quem vai fazer não é o dentista, é o médico, né? Então, aí vai ser a opção do oncologista, pode fazer quimioterapia antes, depois, mas normalmente a cirurgia é extensa porque o nevo, o melanoma é uma lesão maligna e o prognóstico então é ruim. Então, como o prognóstico é ruim, normalmente a cirurgia é radical. Para encerrar, existem outras lesões que eu não falei com detalhes, mas que podem acontecer, né? Tem algumas drogas que podem induzir pigmentação, como é o caso do anticoncepcionais, produzindo aquela mancha. A gravidez também, né? Pelo mesmo motivo, pelo aumento de hormônio, que é o melasma, aquela mancha da gravidez. O AZT, um antirretroviral, né? Tratamento um dos medicamentos que a pessoa com HIV positivo toma, também pode provocar manchamento. Intoxicação, que também não é tão comum mais, mas pode provocar manchamento na pele e na gengiva, né? Como a prata e o chumbo, a argiria relacionada à prata e o saturnismo ou plumbismo relacionado ao chumbo. Finalizando, a língua pilosa negra ou a língua pilosa, não confundir com leucoplasia pilosa nem com leucoplasia. Língua pilosa é aquele aumento da pigmentação na superfície da língua e normalmente as papilas filiformes, elas estão aumentadas em tamanho. Então existe aí, ou a pessoa é fumante, ou então são bactérias que produzem pigmento na superfície da língua. Língua pilosa, ok? Então encerro por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.